Olá, pessoal. Esse é um vídeo de perguntas e respostas. Nós estamos aqui na sequência com perguntas interessantes deixadas por vocês no chat, durante as lives, nos comentários dos vídeos e no canal de membros. E para responder tudo com bastante precisão e rapidez, Jordelei dos Santos, como está você? Estou bem, Robson, obrigado. Precisão nem sempre. Precisão de acordo com o nosso ponto de vista. Então, de acordo com o nosso ponto de vista, é tudo isso que nós estamos falando está certo. E para vocês terem uma ideia, a gente entrou aqui no vídeo sorrindo pelo seguinte motivo. Nós gravamos agora há pouco um outro Perguntas e Respostas, e aí o Robson me pergunta: Jorley, o que tu acha? A gente grava agora Perguntas e Respostas novamente ou mensagens? E eu disse, vamos no Perguntas e Respostas. Ele disse, tá, então eu vou criar a sala e tu entra na próxima sala. Aí eu fiz a sala, saí da sala e fiquei aqui esperando, né, olhando tudo e pensando, nossa, o Robson nunca demora. Eu não tinha atualizado a página. As gafes. Sempre é assim. Não é só ao vivo que acontecem as gafes, né? Mas as gafes é que diverte a coisa, né? É isso que deixa a gente com um astral mais leve. Para responder perguntas como essa do Gustavo Torres, pergunta direto para Jordelei, já que é sobre mediunidade. Já aconteceu com você, Jordelei, de alguém falar num dialeto, por exemplo, e você escutar em português? Aconteceu comigo num centro de Umbanda. Sim, meu querido irmão, isso é muito comum, muito, muito, muito. Mais do que a gente imagina, né? Porque nós, por mais que a gente tenha vivido inúmeras regiões ao longo das nossas existências, o véu do esquecimento ele age de uma forma muito intensa sobre nós, modificando, impedindo que o nosso conhecimento alcance aquilo que a gente já teve anterior, na vida anterior, desculpe. E então isso é normal, já ocorreu, principalmente com espíritos orientais, assim. Eles vêm, eles falam, eu não entendo absolutamente nada do que eles falam, mas a frase se forma dentro de mim em português. A primeira vez foi com um espírito árabe. E ele chegou e falou Salam Aleikum. Eu não fazia a menor ideia, meu Deus, o que é isso? Aí ele começou a falar naquela língua, eu não entendi. Aí com um delay começou a chegar a mensagem em português. Eu lembro que em Florianópolis, não é? Durante um encontro lá na casa de Bruno, aí o mentor Lázaro ele se manifestou e ele fez cirurgias espirituais, né, nas pessoas presentes lá, e ele se despediu com um termo estrangeiro. E eu não lembro se era Salam Aleikum ou era uma coisa equivalente, né? Como se fosse uma saudação num dialeto, numa outra língua mesmo. Não lembro disso, Robson. Não, você não lembra porque era mesmo para lembrar, né? Mas eu lembro que eu fiquei bastante intrigado com isso, né? Porque ele estava falando todas as outras instruções em português e na hora de despedir, aí ele falou só essa despedida em outra língua, né? Como se fosse assim uma dica, né? Ou uma energia para ele se deslocar, né? Para ele se destacar e despedir, né? Mas muito interessante isso tudo. A gente tem a mente muito misteriosa, né? As pessoas que acreditam só em neurociência vão falar que é algum tipo de aprendizado oculto que teve ali e que a pessoa sabe isso não de outras vidas, né? Mas de algum tipo de evolução que está oculta ali. Tem gente que acha até que é pela epigenética, né? Que essa mudança dos genes, depois que já teve a herança genética, que pode ter um aprendizado extra, né? Isso explicaria, por exemplo, então tem uma criança de 4 anos que toca Mozart, né? Como assim? Como que ela faz para tocar aquilo? A gente que acredita em outras experiências acha que vem de outra experiência, né? Eles aprontam um malabarismo mental para poder justificar esses fenômenos, né? Interessante. A Fabiola Tavares falou: Robson e Jordelei, sempre tive uma dúvida. A chuva e o vento contribuem para melhorar as energias de uma cidade, por exemplo? Obrigada, paz e luz a todos.
Como que é o nome dela mesmo, Robson? Fabiola Fabiola. Tavares. Fabiola. Fabiola, em primeiro lugar, eu fiquei muito feliz porque tu só tem uma dúvida. Eu tenho milhares. Então, desculpa a brincadeira, estava pronta. E... Mas bem, tem uma obra de André Luiz, logo nas primeiras obras de André Luiz, se não me engano, na terceira ou na quarta Obreiros da obra, Vida Eterna? Obreiros da Obreiros Vida da Vida Eterna. Eterna é o A livro 4. quarta, é. E que André Luiz nos relata sobre isso. Mas antes de falar do relato de André Luiz, deixa eu falar a minha visão do clima. Bem, nós sabemos que tudo é importante, que a chuva de granizo é importante, que os raios são importantes, que os vendavais, as ventanias são importantes, que a chuva é divina e que o sol também. Por quê? Cada um tem uma função de na natureza de melhor interagir com os processos das transformações. Quando nós estudamos, claro, na biologia, a gente vê a importância que tem os ciclos da Lua e tudo, que vão alterando e isso vai fazendo o movimento também das plantas, dos animais, que semeiam, né, que colhem e semeiam adiante, além da fotossíntese e assim vai. Agora, a chuva, né, para nós, ela funciona exatamente como um passe transmutador. Quando as energias ficam muito densas, por exemplo, quando tem muito tempo com o sol, começa a ficar seco demais, veja que a própria população em volta, ela já vai ficando um pouco mais áspera, as pessoas. E aí quando vem a chuva, com aquele cheiro lá, começa o sorriso, começa a alegria, ou seja, transmuta por completo. Por quê? As árvores precisam de transmutação, o concreto, o calçamento, o asfalto precisa de transmutação. E o único que consegue fazer essa limpeza é a chuva, né? Tudo que vem junto com ela, a mesma coisa. Os ventos removem aquilo que está solto, que está ali e manda para longe, exatamente como a gente vê, né? De terra, de folhas, de sujeira. Os raios, eles vêm muitas vezes para nos alertar, ó, mudanças virão. E aquela luz, aquela eletricidade que corre, ela também tem uma função muito forte. Agora, voltando ao livro do André Luiz, ele tem um trecho que ele relata que de uma escola, especificamente, que está passando por um ataque obsessivo muito grande, uma escola de ensino fundamental e médio, né? Passando por um ataque obsessivo incrível. Por quê? No Perguntas e Respostas da semana passada, né, que nós gravamos hoje, o anterior a esse, eu falei sobre isso, sobre a educação, porque a espiritualidade negativa, ela tenta obsediar a população, deixando-a ignorante. Quanto mais ignorante a população estiver, mais ação eles têm sobre nós. Então, a educação, e aí entra o meu sincero agradecimento e não é orgulho, é gratidão aos professores, porque eles enfrentam casos obsessivos assim assustadores, não diretamente com eles, porque os deles é deles, isso não tem o que fazer, né? Os nossos são nossos. Mas nos ambientes que nós trabalhamos, nós também somos atacados. E as escolas são muito atacadas. Então, lá naquela região ali, estava tendo um ataque muito grande e se imaginava alguma coisa muito forte com drogas e armas. E então a espiritualidade organizou para que naquele momento em que seria o ataque, um temporal muito grande. E o temporal movimentou tanta energia de transformação e pureza, que os espíritos perderam a força, o vigor, porque daí vem os espíritos de luz vêm junto, acolhendo e recolhendo, e aí toda aquela falange que foi para atacar foi acolhida e foi recolhida. Há também relatos de lugares onde nas comunidades umbralinas fica muito pesado,
a energia. Então eles pegam como se fosse o Superman indo embaixo, quebrando todo o solo. Eles tiram aquela comunidade dali e passam essa limpeza energética promovida pelas as forças da natureza. E aí, depois que tudo se acalma, eles baixam novamente essa comunidade para o lugar onde estava. Isso é usado muito em transformações e energizações. Só para esclarecer, né? É tirar a comunidade, porque no caso do livro, a comunidade era uma colônia espiritual, né? Então eles simplesmente volitaram a colônia, e aí as intempéries vieram, né? A tempestade veio e limpou aquela região que estava já muito sacrificada energeticamente, né? Então o plano maior resolveu que ali precisava de uma limpeza. E uma outra grande coisa que sempre aparece nos livros, né, é que massas de água são transmutadoras muito eficientes. Então, por isso que locais e cidades, né, muitas vezes escolhe ou ficar perto de um rio, né? O fundador geralmente já pensa assim, perto de um rio, de um lago ou do mar, né? Por quê? Porque são locais que naturalmente a energia circula e facilita muito a habitação de um grande número de pessoas, né? Mas muito bem, obrigado pela resposta, Jordelei. Que é A isso? Tamires fez uma pergunta bem mais simples. No canal tem algum vídeo explicando mais sobre mentores espirituais? Tem muitos vídeos falando sobre mentores. E provavelmente, Tamires, quando nós publicarmos esse vídeo, poucas horas depois, o voluntário ou o Renato virá e colocará toda a minutagem aqui. Na minutagem pode ter certeza que ele vai dizer tais e tais vídeos tem isso, né? Se não me engano, se entrar no Telegram do Portal Paz, né, e lá também pedir para os administradores, nós temos uma planilha aonde nós conseguimos buscar todos os assuntos que já foram abordados aqui no portal. E então nessa aí a gente consegue acessar e trazer todas as lives que foi abordado sobre isso. Eu já peço desculpa que já está começando a falhar a voz de novo. Tem muitos vídeos falando sobre esse assunto, né? Inclusive no Perguntas e Respostas tem perguntas, por exemplo, sobre se anjos da guarda e mentor é a mesma coisa, tem perguntas sobre como entrar em contato com o mentor, né? Jordelei adora essa pergunta, porque ela aparece sempre. Tem perguntas assim, se cada um de nós tem um mentor a vida inteira, ou se pode ser vários mentores, né? Se o mentor foi encarnado também, se ele é um espírito aqui, ou se ele é um espírito que nunca encarnou. Então tem todos esses assuntos lá. Pode fazer uma pipoquinha e fazer uma playlist, porque tem bastante coisa no canal todos os dias da semana, né? Porque é um assunto que é recorrente na sexta, é recorrente no Perguntas, é recorrente nos vídeos das Jornadas da Mediunidade. Até no Evangelho aparece muito esse assunto dos mentores. Né? E se não ficar satisfeito com tudo isso, ainda no canal Jordelei tem mais alguns vídeos. É verdade. A Jéssica Mello, ela fez o seguinte depoimento. Estou muito abalada com a morte do bebê filho de uma amiga. Penso se eu teria alguma ligação com ele. Ou será que essa tristeza se trata apenas do luto? Jéssica, a gente precisaria nome completo, né, seu, da criança, data de desencarne da criança, data de nascimento seu, tá? Para ter uma resposta extremamente exata, tá? Extremamente daquilo que nos é permitido saber. Agora, aproveitando que o Oikenas está aqui, né, ele fica mais fácil algumas respostas. Diz ele para mim assim: todos os espíritos que de alguma forma ou de outra cruzam a nossa vida ao longo dela têm ligações. Existiam ligações e essas ligações eram necessárias. Raros são os espíritos que chegam pela primeira vez. Atualmente, raros.
mas todos têm uma coligação. Então, provavelmente, sim, possa ter existido uma ligação entre você e esse espírito, né? Mas, em contrapartida, também a gente precisa entender que os nossos amigos, eles são muito especiais para nós. E aquilo que os faz sofrer também muitas vezes mexe conosco. Eu tenho, por exemplo, amigos que sempre me perguntam, estão sempre muito preocupados comigo, como tu está, Jorley, como que tu está? E, claro, não estou falando de conhecidos, né? Estou falando de amigos, porque é diferente ser conhecido e ser amigo. E aí, quando eu digo, hoje está difícil a coisa, eu vejo que eles ficam solidários com a minha dor, com o meu sentimento. Então, isso que a gente está falando de coisas emocionais. Agora, de algo físico, como é a perda de uma criança, ver o sofrimento dos pais, então aumenta consideravelmente isso, né? Então, eu te falo que existem as duas possibilidades, sim, Jéssica. Sem contar que emocionalmente, né? Às vezes a gente se identifica com a pessoa, né? Por exemplo, talvez a Jéssica também imaginou-se no lugar de uma mãe que perde uma criança, né? Ou de um bebê que queria estar aqui na Terra e não pôde, né? E isso tudo faz uma ligação, né? Mesmo que eu não tenha uma ligação passada, eu conecto com aquela situação e acabo me identificando e acabo servindo de instrumento mesmo, né? Para poder servir de apoio ali naquela situação. Igual a gente vê às vezes na televisão, né? Uma pessoa que perdeu o emprego e está com dificuldade de alimentar os filhos. Como que você não comove, né? Só se você fosse de pedra, né? Não quer dizer que aquela pessoa específica é do seu passado, mas a gente se comove com as situações, né? Isso é um sinal que a nossa humanidade está expandindo, está desenvolvendo, né? E uma última pergunta aqui, que é simples e não é simples. O Caio Celso, ele falou assim: sempre penso, que Deus é esse que morremos e tudo acaba? Não posso acreditar que tudo acaba. Continue não acreditando, porque tudo não acaba, não. Né? É tudo uma amplitude muito grande de vida. A nossa vivência aqui, ela é só passageira, muito passageira, curtíssima e passageira. E tem muita vida pós a vida, né? Quando nós nos projetamos espiritualmente ou quando abrimos nossa clarividência para enxergar o belo que existe por detrás do véu que nos cega, a beleza lá é incrível. Meu irmão, o brilho no olho dos espíritos é diferente. A gente não consegue, nem quando está muito feliz aqui, expressar como que é o brilho no olhar desses irmãos. E só como isso, por exemplo, porque as cores é diferente, tudo diferente, né? Não tem como explicar. Acho que um dos grandes objetivos da mediunidade é provar que a matéria não é tudo, né? A matéria é preciosa, ela tem o seu valor, mas ela é só instrumento, né? Instrumento da expressão do espiritual. Exatamente. Mas muito bem, vamos despedir da turma, Jordana? Vamos. Desejamos a todos vocês uma semana linda, uma semana especial. E com certeza, quando for ao ar esse vídeo, minha voz já vai estar 100% melhor, porque já correram umas 2 ou 3 semanas disso. Mas desejamos a vocês uma semana maravilhosa, especial. Um abraço grande, paz e luz.